De volta aqui com o nosso Tribuna Livre, segunda-feira, 28 de outubro de 2024, gente. Segunda-feira é o dia que recebemos aqui no Tribuna Livre o professor Daniel Neri, que é professor do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto, e militante da Flama, Frente de Luta dos Atingidos e Atingidas pela Mineração. Muito bom dia, professor. Muito obrigada pela visita. Bom dia, Juliana. Obrigado a vocês mais uma vez pelo espaço. Professor, temos muitos assuntos para tratar hoje, assuntos importantes. Mas vamos começar falando desse movimento que está ganhando corpo, que eu fiquei muito feliz, que é um ativismo, né, cidadão, inteligente que a sociedade civil está fazendo para a volta do trem de passageiros da região metropolitana. Da região metropolitana e do entorno. Tem muitas cidades que podem ser alcançadas, que podem ser beneficiadas se as linhas da ferrovia Centro-Atlântica, que hoje estão em poder da Vale, né, uma concessão que foi feita pelo governo federal em 1996 e que agora em 2026 tem o seu prazo de validade vencido. E aí, rapidamente, a VLI, que é o consórcio comandado pela Vale, está tentando, junto à ANN, a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, antecipar a renovação dessa concessão. Então a gente criou esse movimento, é um movimento que está crescendo, já tem no Instagram, inclusive, o Instagram se chama Pela Volta Trem de Passageiros RMBH. Pela Volta Trem de Passageiros RMBH. Onde a gente lançou um abaixo-assinado. E esse abaixo-assinado, ele pede, Juliana, é engraçado, a gente tem que falar o óbvio, né? Porque o contrato de concessão, ele obrigava que a empresa concessionária disponibilizasse transporte de passageiros junto com o transporte de cargas. Nunca foi cumprido. Várias linhas, a Vale simplesmente desativou e abandonou, ou seja, um patrimônio que é público, que é da União, que é de todos nós, está deteriorando no tempo porque a concessionária, nas mãos da mineradora, simplesmente não se interessa em utilizar, não dá manutenção, estão com o discurso de que vão ressarcir o governo, e aí é um valor muito abaixo do valor necessário para essas linhas serem recuperadas, né? E aí eles falam, não, mas se tiver que recuperar, fica muito caro para a gente. Mas aí na hora de devolver, eles oferecem 10% do valor. Então é assim, um jogo entre o grande capital e o Estado brasileiro que a população fica totalmente de fora. E tem muita gente que não lembra, né, professor? Mas essas linhas já foram ativas um dia, né? Muita gente já usufruiu dessa vinda para Belo Horizonte, né? E esse trem de passageiros, ou seja, a gente não está criando nada, a gente só está recuperando o que um dia já existiu. Essas linhas começaram a ser desativadas ainda no governo militar, ali nos idos da década de 60, e aí elas foram sendo desativadas, ou foram sendo abandonadas, ou foram sendo passadas justamente para o setor da mineração. E aí, 1996, o ano dessa concessão, não é nenhuma coincidência, acontece um ano antes da privatização da Vale. Então você tem todo um arranjo entre o Estado brasileiro, né, a União e as mineradoras, e a Vale, que se torna essa gigante mundial que a gente conhece hoje, para manter essa infraestrutura de transporte por um preço baixíssimo. Ela remunera muito pouco por essa concessão, obviamente que ela usufrui e ofere lucros enormes utilizando o trem para o transporte de minério, e alija a população da possibilidade de se deslocar com linhas que estão ativas atualmente para mais de 20 cidades da grande BH e daquilo que a gente chama de colar metropolitano. Então, falamos aqui sobre esse assunto no programa, estamos falando sempre, porque é uma discussão que todo mundo, principalmente da região metropolitana, que sofre, é o povo que sofre para vir para Belo Horizonte trabalhar com esses ônibus péssimos, né? Porque eu nunca entendi o que esse povo faz, é muita resiliência. Então, gente, vamos entrar para poder participar nesse movimento. Inclusive, última vez que nós falamos sobre isso no programa, tivemos a informação aqui que foi adiada essa discussão por enquanto, né? Que assim, tinha que fazer essa renovação do contrato e que por enquanto está suspensa justamente por causa da pressão da mobilização. Então,